Olá, amigos, como vocês estão? Hoje eu quero contar um pouco sobre a minha jornada no mundo acadêmico. Quando eu voltei da missão, eu tinha que escolher um curso para fazer, né? Tinha que buscar a minha educação. E eu não sabia o que fazer. Eu estudei minha bênção patriarcal, eu orei com sinceridade, fiz muitos jejuns, fui ao templo para buscar a revelação pessoal. Eu sabia que minha profissão ela podia influenciar a minha vida a partir daquele momento, em todos os aspectos. A profissão que eu escolhesse podia me ajudar a servir melhor na igreja, com certeza ia dar sustento para mim e para minha família, e eu podia ser uma influência positiva no mundo. Então, eu comecei a analisar as coisas que eu gostava de fazer, e eram muitas, né? Os atributos que eu tinha desenvolvido na missão. Comecei a pensar nos conselhos que havia recebido de pessoas que me conheciam e eu não consegui chegar a uma conclusão. Os céus pareciam fechados. Eu orava e não recebia resposta sobre aquilo. Eu coloquei todas as profissões, aquelas 5. Cheguei à conclusão de 5. Essas 5 são coisas que eu gostaria de fazer, são carreiras que eu gostaria de trilhar. E coloquei as vantagens e desvantagens de cada uma, porque eu estava pesquisando nos sites, nas revistas que eram específicas de profissão, tinha feito alguns testes vocacionais, estava muito difícil, estava bem complicado, porque eu não recebia aquela segurança espiritual que eu tanto esperava para tomar uma decisão. Eu sabia que Deus ele podia responder, especialmente sobre grandes decisões, porque eu havia recebido revelações antes e durante minha missão de tempo integral. Mas então, o prazo para fazer a escolha, né? Porque quando nós vamos fazer o vestibular, nós temos que fazer o vestibular já especificando a área que desejamos atuar. E como eu tinha dedicado 2 anos da minha vida para fazer uma missão, eu estava 2 anos atrasado comparado a outros, né? Então eu não queria perder tempo fazendo um curso e depois não gostando e tendo que trocar de universidade, enfim, essa era a minha cabeça naquela época. Eu falei, eu tenho que escolher já o que eu vou fazer. E para encurtar a história, essa revelação, essa resposta que eu tanto esperava não chegou. E o prazo, sim, estava chegando. Então, o que eu fiz foi tomar uma decisão. Eu vou fazer isso, porque eu sinto que é melhor para mim. E tão logo, irmãos, eu tomei a decisão do que fazer, o Espírito Santo me deu a resposta que eu tanto buscava, concedendo paz na minha alma de que eu tinha feito a decisão correta. E não é interessante? É assim que muitas vezes acontece conosco também. Deus ele quer ver as coisas que vamos fazer. Ele não quer que sejamos compelidos em tudo. Ele quer que usemos o arbítrio que ele nos concedeu para fazermos muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade, realizando muita retidão, porque ele nos deu esse dom. Então eu fiquei grato. Talvez você tenha que fazer alguma coisa específica e que existe uma carreira que você deve seguir para cumprir certas determinações na vida pré-mortal. Mas acredito que na maior parte dos casos, Deus ele deixa com que nós decidamos o que vamos fazer. Eu escolhi fazer direito e me tornei um advogado. Mas se eu tivesse escolhido pedagogia ou psicologia, que era algumas das outras opções, eu acredito que ainda teria desenvolvido certos atributos, eu ainda teria aprendido certas metodologias de estudo, de pesquisa, né? E tido experiências que me ajudariam na minha vida. Mas eu fiz aquela escolha. Então, talvez houvesse muitas escolhas possíveis e que eram boas. E esse talvez seja um dos motivos porque Deus não me deu uma resposta precisa. Ele também queria que eu fizesse a escolha. E eu sou grato por ter escolhido o curso de Direito. Era uma universidade cara, era um curso que exigia muita dedicação, muitas leituras, muito empenho para passar nos diversos testes e, enfim, se preparar
para o grande e último teste, que é a prova da Ordem dos Advogados, né? O exame de ordem que a gente tem um pouco antes de se formar ou depois que se forma. Os estágios da área de direito pagam muito, mas muito pouco. E não dá para pagar o curso, pagar as despesas do estudo que você precisa comer, né? E, enfim, tinha que fazer tudo isso e ao mesmo tempo ter uma rotina de trabalho. Isso não é novidade para a maioria dos brasileiros. Nós fazemos isso, nós trabalhamos o dia inteiro, pegamos condução, né? Por muitas horas, às vezes 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Passamos a noite estudando, depois temos que fazer lição de casa, preparar para a prova, enfim, é essa rotina puxada que tive. E foi muito difícil, e no começo eu fiquei muito grato pela ajuda que tive do Fundo Perpétuo de Educação. E foi uma grande bênção, porque me ajudou a pagar parte da universidade. E agora vocês têm uma grande oportunidade, não existia na minha época, de cursar universidades da igreja, escolas da igreja, Wenzel College e a BYU de Idaho, através do Pathway. Eu lembro que quando eu era um missionário de tempo integral, eu cheguei a comentar com um dos meus presidentes de missão, que era americano, o presidente Webster, presidente, qual é o seu conselho? Será que eu deveria estudar na BYU, né? Deveria ir para os Estados Unidos estudar? E ele me aconselhou dizendo, você pode ir, mas é melhor que você faça isso depois que você terminar os seus estudos aqui no Brasil. Ou seja, eu teria que ter uma graduação e fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Esse foi o conselho que ele me deu. Foi o mesmo conselho que me deu o segundo presidente de missão, que ele também falou, se você tem o desejo, você pode ir, mas é melhor que você estude aqui e depois vá. Eu não entendi muito bem na época porque eles deram esse conselho, mas eu segui com fé. Então fiz a minha graduação no Brasil, e depois de terminar, eu vim para os Estados Unidos para aprender inglês e agora estou para começar o meu mestrado. Não precisam seguir esse caminho, porque agora vocês têm a possibilidade de estudar numa universidade renomada, internacional, que vai te dar uma certificação, uma graduação no exterior e que vai ser válida no Brasil. Algumas pessoas ficam preocupadas, mas é validado pelo MEC, não sei o quê. Gente, vocês podem buscar a validação. Eu não sei agora como esse processo vai funcionar. Talvez vocês possam procurar missionários do Pathway, eles vão explicar. Mas assim, as grandes empresas, elas não estão muito preocupadas com a validação do MEC, para ser sincero para vocês. Elas querem que você tenha as habilidades. E ter feito uma universidade no exterior vai dizer para essas companhias que você sabe inglês, que é um grande diferencial. Você aprendeu habilidades necessárias naquele campo de atuação, estudou com professores que entendem, que estão no mercado, que estão envolvidos nessas coisas. Então, assim, quando você coloca isso no currículo, faz uma grande diferença. Então, convido vocês a conhecerem o programa, obterem o inglês necessário para passar na prova e para começar esse estudo. Já nos primeiros meses que você está estudando, você já vai ver uma grande diferença. É difícil, tem muita lição de casa, mas vale muito a pena. E agora nós vamos ter uma aulinha de inglês. Espero que vocês gostem com a irmã Brenda e deixem aí sua curtida, seu comentário e a gente se encontra na próxima semana. Até mais. Hello and welcome to English in 5 Minutes. My name is Brenda Bradford and today we are going to talk about the simple present, which are things that are true in general or for things that happen all or most of the time. For example, I like Brazil. The earth goes around the sun. We do a lot of different things in our free time. It rains a lot in the summer. I work all day. He works all night. The verb conjugation for the third person present, simple present, is different than for the other pronouns. I, we, you, they are all use the same verb without a conjugation. He, she, it has to be changed. We add an S. So it's reads, likes, works, lives, watches, does, has. Also, the third person singular present
could be the dog, my brother, the store, his friend. So it would be the dog eats, my brother studies, the store opens, and his friend works. When we compare English and Portuguese, you see that in Portuguese you have different conjugations for different pronouns. In English, it's all the same except for the third person singular. For example, my brother works in a bank. It's incorrect to say, my brother work in a bank. She has 20 reais. It's incorrect to say, she have 20 reais. She is happy. It's incorrect to say, she happy. And Victor needs more money. Incorrect to say, Victor need more money. The spelling for the third person singular, present tense verbs, for words that end in S, SH, or CH, we add ES. For example, passes, finishes, watches. If a verb ends in a Y, it's changed to IES, and it becomes, we drop the Y and add IES. For example, studies and tries. Most verbs, you just add an S to the end. Especially remember these frequently used verbs: is, does, goes, and has. Let's practice. Think in your brain what word how you would change this. She, he, it, he, she, it. Now let's look at the correct answers. She reads. He thinks. It flies. He dances. She has. It finishes. Now pause your video and you can work on these questions yourself. Fill in the blank using eat, go, live, play, or sleep. All right, are you ready for the correct answer? He plays the piano, third person singular. They live in a big house. So that does not have an S because it's plural of third person, not singular. She eats a lot of fruit, third person singular. They play tennis on Tuesday, singular or third person plural. The dog eats dog food. The dog is third person singular. I sleep 8 hours a night. That's first person singular. My friend lives in São Paulo. My friend is third person singular. And the bus goes to Porto. Again, bus is third person singular. I hope you're able to practice making the correct conjugation for third person singular, and always remember the spiritual principles to learning a language, which come from English Connect. Pray, read, act, and write. Thank you.